Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui no episódio 3 de como tirar o seu negócio do caos. E eu vou falar um pouco de gente, como é que as pessoas se comportam no dia a dia. E é muito engraçado que quando o clima da empresa muda, vira um. Parece que a energia vai contaminando as pessoas e vira uma fofoca, uma rádio peão, como as pessoas gostam de chamar. E fica um clima de tensão, de medo, as pessoas vão ser mandadas embora. Esse é o maior motivo, né? A empresa está no caos. E quando você não tem uma cultura muito forte, estabelecida, isso quem faz acontecer é o dono, são os sócios, ou é o sócio, com a ajuda, obviamente, eles têm técnicas para fazer isso. Óbvio, se você não conhece, você precisa contratar profissionais para ajudar a desenhar e implantar a cultura da empresa. Isso, quando os profissionais participam, é muito mais fácil, né, de implantar, de fazer o negócio rodar, porque eles estão engajados e vão fazer as coisas acontecerem. Então, o primeiro passo, eu acredito que quando você está no meio do furacão, não tem a mínima vontade de meter a mão naquela cumbuca, é parar e pensar se você quer realmente empreender, né? Se você já tem uma empresa de anos, aí é um outro momento que eu vou falar depois. Eu acho que nem nessa live eu vou falar mais numa próxima. Mas quando o negócio é novo, você tem que repensar se você quer tocar ou não. Porque esses solavancos, essas idas e vindas de mudança do clima da empresa, sempre vai acontecer. E muito é reflexo do líder, de quem está no comando. Então, se você está bem, você pode ter certeza que a galera vai estar bem. Se você não está, você vai ver que o clima começa a mudar.
Então, é a primeira coisa. Pensar se você quer ou não empreender. Porque a vida do empresário, mesmo quando tem sócio, as decisões acabam sendo muito solitárias e você acaba ficando meio sozinho no caos. Aí você precisa buscar apoio, sempre ter mentores para poder te ajudar na tomada de decisão. Não que ele vai decidir por você, mas ele pode te orientar, porque ele já, se ele é mentor, possivelmente ele já tenha passado por alguma situação parecida e ele certamente vai te ajudar. Então, esse é um ponto. O segundo é tentar entender, pegar o problema e fatiá-lo e ver como é que se resolve. Pegar pequenas partes que você consiga ter resultado rápido implementando, e chamado quick wins, né? São ações rápidas que você consegue implementar rapidamente e com um resultado muito rápido. Então, por exemplo, tá aquele clima de tensão dentro da empresa, se voltou ao prumo e você precisa trazer a tua equipe e as suas lideranças diretas junto contigo para poder resolver. Então, se você tem uma cultura muito forte e a equipe na mão, é muito mais fácil de restabelecer. Porque, por exemplo, quando você passa por uma crise financeira, somente uma empresa que tenha uma equipe forte, uma cultura forte, consegue sair do caos. Dificilmente você vai ver uma empresa, uma cultura fraca, que as pessoas não estão nem aí para a empresa, estão indo lá para cumprir tabela, você vai conseguir restabelecer. Porque quem faz a empresa são pessoas. Pessoas. A empresa é pessoas. Não tem outra. Então, se você construiu essa relação ao longo do tempo, certamente você vai sair do caos. E aí o primeiro passo seria trazer essa equipe junto contigo e comunicá-la próxima, com uma comunicação clara, objetiva. Olha, nós estamos aqui, estamos no caos, nós vamos passar por essa etapa, até restabelecer a empresa. Procurar a liderança, fortalecer a liderança e ter contato direto com esses caras eles que vão ajudar a colocar esse plano em prática junto com os funcionários. Então veja, se você tem uma empresa pequena, vamos supor, é muito mais fácil de fazer. E o teu contato é direto com a liderança e com os seus funcionários. Agora, como a empresa começa a ficar grande, é difícil você reunir todo mundo. Você pode reunir uma vez, todos, para passar o recado e depois tocar com a liderança. E estabelecer contatos esporádicos com a equipe inteira e passar o que está acontecendo. Então, o primeiro passo é a comunicação clara, objetiva e frequente. Porque senão, se você distancia das pessoas, aí começa as caraminholas na cabeça. Pensar, poxa, a empresa está quebrando. Poxa, eu vou ser mandado embora. Pô, minha vida tá o caos. Pô, eu tô sem dinheiro em casa e agora a empresa pode ser que não me pague. Você pode me mandar embora. Vai gerando um clima ruim demais. Isso é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Então, freia, enfrenta o problema com coragem. Porque não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil, mas precisa enfrentar. Essa é a vida de adulto. Né? Então, estou aqui para falar de comportamento humano, mas é vida de adulto, é resolver problema. Seja em casa, seja no trabalho, seja se você participa de alguma ação
comunitária, alguma pessoa de alguma ONG, todo lugar vai ter problema. Todo lugar. E precisa se enfrentar rápido e tomar uma decisão rápida para poder se restabelecer. Então, se você percebe que nesse meio do caminho tem pessoas que estão jogando mais contra do que a favor, você desenhou um plano para restabelecer. Comunicou esse plano e vai executar o plano, obviamente você vai ter problemas no meio do caminho. E um deles é a pessoa. Então você tem que monitorar muito bem a execução desse plano para saber quem está afim de executar e quem não está afim. Isso vai acontecer. Aquelas ervas daninhas que vai ficar poluindo ali, ó, não acredita nisso não, mais uma vez essa conversa. A empresa é ruim mesmo, e o cara tá lá, o câncer tá lá, ele não sai da empresa, ele não pede demissão, porque ele quer a indenização dele, ele quer ser mandado embora. Então identifica logo essas pessoas e tira fora. Mas, pô, eu tô sem dinheiro e como é que eu vou mandar embora? Como é que eu vou pagar a indenização? Cara, contrata um bom advogado. Tenha sempre um bom advogado para te orientar a forma de parcelamento. Eu não sei. Mas tira a pessoa fora. Entendeu? Tira fora, porque senão você não vai conseguir executar o plano. E é engraçado que, por mais que você faça uma ação que é pro bem da empresa, as pessoas sabem que vai melhorar o dia a dia dela, é muito mais fácil contaminar com o ruim do que com o bom. Essas pessoas vão porrear o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. Mesmo quando a empresa tá ok, você vai ter esse tipo de pessoa dentro da empresa, querendo sacanear, querendo passar para trás. É fato. Um ser humano. Então, beleza. Estabeleceu o plano, você voltou, quer empreender realmente, estabeleceu o plano, comunicou, está executando, faz pontos de contato e monitora as pessoas. Quem está afim e quem não está afim. E as pessoas que estão afim, reconheça, chama para conversar, esteja mais próximo, que eles vão ser os patrocinadores em diversas áreas da tua empresa para ajudar a execução desse plano. Bom, o fato é, quando você se distancia da sua empresa, é muito mais difícil restabelecer esse nível de confiança com as pessoas. Então, você tem que estar sempre presente, sempre. E se fazer presente. Aprendi a duras penas que você tem que estar próximo, tem que comunicar, mas você tem que parecer comunicar. Parecer, avisar as pessoas. Olha, eu tô aqui. Se precisar, tô aqui. Entendeu? Não adianta ficar pilotando um plano desse complexo de maneira remota como um videogame. Então, o primeiro ponto que eu queria fechar é esse aí. Tem um outro item que eu tinha anotado que vocês vão perceber quando a empresa está bem ruim, é o comportamento das pessoas. Você vê, é nítido, claro, o desânimo delas quando elas chegam na empresa. E possivelmente você não vai ter esse contato, mas a hora que ela acorda, ela vai... Putz, eu vou ter que trabalhar hoje. Infelizmente. Que hora que a pessoa sai de casa para pagar conta
Meu, levanta de casa e fala assim, poxa, hoje eu vou ter que levantar e trabalhar para pagar conta, pagar boleto. Isso é muito ruim. Óbvio que todo mundo vai trabalhar para ganhar dinheiro. Gosta da empresa, isso é tudo uma consequência. Então, se gosta da empresa, gosta do ambiente, gosta das pessoas, mas no final, elas querem a recompensa delas, elas querem grana. Então é nítido como elas mudam até de fisionomia. E é ruim também que essas pessoas, no meio delas, tanto na família, quanto com amigos, ou eventos, etc., se a empresa está ruim, ela vai falar mal da empresa. Infelizmente. Então, por isso, quando você executa o plano, comunica o plano e monitora as pessoas, é importante. Porque por mais que a empresa esteja passando por um momento de dificuldade, ela nunca vai falar mal da empresa. Senão, nós estamos passando por um solavanco, mas está todo mundo engajado para resolver, todo mundo junto. E a gente vai sair dessa. Porque toda empresa passa por problemas. Todas as empresas, sem exceção. Entendeu? Quando você tem uma cultura forte, você vai ver que é muito mais fácil. Isso. Porque você tem crédito, as pessoas confiam na liderança. Por isso que é importante quando você está tocando algum projeto ou no próprio dia a dia das pessoas, quando elas erram, tenta entender qual foi o erro, para não acontecer mais. Agora, quando você pega a pessoa, dá uma puta de uma porrada, principalmente em público, e para fazer uma correção dessa, você perdeu a pessoa. Ela vai mentir para você. A partir daquele momento, ela vai mentir para você. Toda vez que acontecer algum tipo de problema, que ela se sinta ameaçada, acha que, poxa, eu vou ser mandado embora. Eu vou tomar aquela bronca de novo, aquele esculacho na frente dos outros de novo. Então, vou jogar por baixo do tapete, por debaixo do tapete. E ela não vai te falar mais. Ali você perdeu a pessoa. É como educar filho. Alguém tem filho, você pegou, começou a ter problema, porque criança pronta, jovem é pronta. E no momento da correção, você dá uma porrada dessa, você perdeu a pessoa. Entendeu? Infelizmente, você perdeu a pessoa. Bom, falamos do plano, falamos do comportamento das pessoas. Agora vamos falar um pouco da execução do plano. Quando você está executando o plano que você estabeleceu, veja os resultados. Se tudo isso que você desenhou está surtindo efeito. Então, por exemplo, quando eu falo de plano, gente, não é pegar, montar um puta do negócio complexo. Pega um caderno aqui, ó. Estabeleça as ações, prazo e o resultado dessas ações. Bom, se eu vou executar isso aqui, o que eu espero? O que eu espero dessa ação? E o prazo? E vai monitorando. Então, na medida que o ponteiro vai chegando perto do meio da atividade ou do fim, você vê se o resultado está acontecendo. Senão você tem que mudar. Não adianta ficar insistindo ainda no plano. Não, mas eu desenhei o plano lá atrás. Bicho, foda-se. Você vai ter que ajustar, porque o momento mudou. Entendeu? O momento muda, você vai ter que ajustar. Não adianta dar uma de cabeça dura, sair, abaixar a cabeça e seguir o plano sem olhar para os lados.
Então, esse é o ponto. Eu estou tentando trazer aqui um pouco da realidade e vou cuidar. Sempre no final das lives, eu vou dar um contexto. Depois vou contar uma questão na prática. Teve uma vez que eu fui chamado inúmeras vezes, né? A gente até acabou criando uma área parecida com uma UTI de projetos, de operações. Sempre tem problemas no meio do caminho, a operação, o projeto entra em crise, aí precisa tirar aquela equipe, entrar uma nova gestão que vai dar uma cara nova e executar um plano de operação. Você ganha credibilidade. Eu acabei até montando um método que funciona super bem. Então, eu fui convidado para participar para recuperar uma operação numa indústria. Tinha mais ou menos umas 250 pessoas, de inúmeros perfis, operação e projetos, dentro do mesmo cliente. Cara, os SLAs de atendimento, tudo estourado, hein? O cliente reclamando, sistema caindo dia sim, dia também, todo mundo metia a mão. Aí, quando eu entrei, eu estabeleci uma meta que era fora de São Paulo. Cara, eu preciso recuperar essa operação 6 meses, porque eu não vou aguentar ficar viajando e pegando o carro todos os dias e pegando rodovia. Assim, 6 meses, sei lá, um ano, você até acho que aguenta. Depois disso, você muda, você vai pro próximo. E aí, o que aconteceu? Eu entendi a operação uma semana. Estou fazendo pergunta, sem tomar ação nenhuma, só entendendo quem eram as pessoas, quem influenciava para o bem, quem influenciava para o mal, quem eram os gestores do outro lado, os pontos de contato do cliente, quem era a favor de a gente prestar aquele tipo de serviço, porque tem essa também, quando você terceiriza o serviço, tem uma galera que é a favor, tem uma galera que é contra, bicho. A galera que é a favor, você tem que fortalecer para ela falar bem de você, e a que é contra, você tem que tentar trazer aliados e mostrar com o trabalho, só com o resultado. E aí, uma semana fazendo pergunta, entendendo a operação, e o pau comendo, pressão em cima de mim, cara. E eu tava apanhando pra cacete, caí no sistema, e eu equilibrando um prato aqui, outro ali, e montando um planejamento para entrar na semana seguinte já executando, dando um cavalo de pau na operação para poder resolver. E aí, o que eu fiz? Para estancar aquela sangria, eu mapeei todos os pontos que tinham resultado rápido. Primeiro ponto, as pessoas desenvolviam pequenos projetos e implantavam. Esse desenvolver e implantar, o processo de teste era caótico. Ou seja, tirou daqui, colocou aqui, vai parar desse lado, no ambiente de produção, que era sistema. Então, primeira coisa, enfia o pé na porta, não entra mais nada novo. Porra, aí, bicho, nego chiou pra caralho. Batendo pra cacete. Pô, você acabou de entrar aqui, tá parando tudo. Vai parar. Se quiser restabelecer a operação, vai parar. Pode confiar em mim. A gente vai sair junto do outro lado. Bom, estancou. As instabilidades que estavam acontecendo, a gente zerou. Ou seja, paz. Sem eventos críticos. A partir daí, nós começamos a estabelecer método para colocar de teste, para tirar as coisas do ambiente de teste, de desenvolvimento, teste, homologação. Para produção, estabelecer método, estabelecer comitês de mudança, passar por um comitê de mudança antes de ir para produção. Então, a pessoa que ia lá defender o projeto dela para ir para produção,
eu já tinha que evidenciar todos os testes que ele executou. E com o sign-off, a assinatura de todos os usuários que testaram. Você burocratiza e depois se libera com ferramenta, para você ter controle. Beleza, estabeleceu isso, então, ou seja, todos os projetos, todos os desenvolvimentos novos passavam por esse método e ia para a produção. Então, as coisas voltaram ao normal, burocráticas, mas estabeleceu o ambiente. Logo em seguida, eu fui com isso. O que acontece? Quando você vai para um plano de recuperação, você sempre gasta mais dinheiro, porque você vai precisar mais das pessoas. Possivelmente você tem que pagar hora extra, você tem que dar folga, você tem que contratar mais gente, você tem que trocar pessoas, você se gasta mais. Então, a primeira coisa foi identificar onde estava o problema. E estava ali o problema. O segundo problema era a gente. Era pessoas. E aí eu fui identificando quem era quem ali dentro. Cara, a massa podre foi tudo pra rua. Não quis nem saber. Eu fui mapeando, massa podre foi embora. Trouxe sangue novo para operação. Gestão nova para operação. Isso mudou o ambiente. Veja, percebe? Muda o comprometimento da pessoa, das pessoas, a energia das pessoas, a eficiência. Esse negócio começa a girar a favor da operação, a favor daquele ambiente. Porque a operação nada mais é que uma empresa. Você está dentro do ambiente do cliente. E por fim, a operação precisa ganhar dinheiro, precisa reestabelecer receita, despesa. Então a receita tem que ser maior do que, bem maior, com a meta estabelecida da operação, da margem da operação, tinha que restabelecer a lucratividade, o resultado da operação. Feito isso, nós somos para o terceiro item, que é qualidade de atendimento. Vamos revisitar os chamados que estão abertos, os projetos, as entregas. Vamos ver que tinha um monte de buraco, por inúmeros problemas, tanto por competência técnica, por comportamento, por falta de ferramenta para automatizar os controles aeromanuais. Isso aí a gente ajustou. Ou seja, eu já estava lá na operação há quase um ano. Passou 6 meses. Eu já estava bem esgotado, porque a operação ela te desgasta muito. Você precisa tomar as ações rápidas e sair fora, e ir para a próxima. Então eu já estava bem cansado daquela operação. Foi quando a gente restabeleceu a qualidade, restabeleceu a credibilidade, e aí eu fui para a lucratividade da operação, que é mais difícil. Porque você tem que escolher qualidade, preço, tempo de implantação. Essas coisas, você quer mais rápido, quer com qualidade, baixa qualidade, então esse cubo que você vai brincando é complexo. Estabelecer uma margem da operação. E aí eu cansei. E como é que você sai de uma operação dessa? Como é que o cliente deixa você sair? Deixar é um exagero aqui, mas ninguém obriga a ficar em lugar nenhum. Mas como é que você sai de um ambiente desse tendo feito um bom trabalho? E aí foi quando eu pedi demissão e fui embora. Porque não tinha mais jeito. Precisava voltar para São Paulo, ter minha vida aqui, eu precisava ir embora. Foi quando eu pedi demissão e saí. De portas abertas, expliquei para o cliente, etc. Mas tinha que sair. E eles colocaram outra pessoa no lugar. Então, ou seja, o que eu falei aqui do caso real que aconteceu? Nada mais é que um método, um plano, uma execução, monitorar essa execução, encerra o plano. E no meio do caminho, se tiver correção de rota, corrigir. Problema todo mundo vai ter,
todas as operações vão ter, todas as empresas vão ter, mas precisa ter força, garra, vontade para resolver. E comportamento de adulto, porque não adianta ser garoto num momento desse. Você vai fraquejar e não vai segurar o rojão. Então, sono, comida saudável, exercício físico, seu pilar, os 3 pilares aqui que seguram esse tipo de... Você consegue ficar forte e tomar as decisões que precisam tomar. Beleza? Amanhã estaremos de volta, 6h30, 7 horas da manhã. Eu entro de novo aqui, a gente vai gerar vários conteúdos, vou dar várias histórias que aconteceram ao longo da minha carreira. Espero ter ajudado vocês hoje. Beleza? Até a próxima. Boa quinta-feira para vocês.